Todos os dias, a Rússia envia centenas, se não milhares, de seus soldados para a guerra na Ucrânia. Moedor de carne! Esses soldados são triturados, cuspidos e, em muitos casos, nunca sairão do campo de batalha, onde drones, artilharia e minas da Ucrânia os destroem. Para outra nação atacante em guerra, isso seria sinal de fracasso estratégico catastrófico. Para a Rússia, tudo segue o plano do Kremlin. Foram reveladas perdas catastróficas, mas o Kremlin ainda afirma que a guerra na Ucrânia está seguindo conforme o planejado. Em 14 de outubro, a Euromaidan Press divulgou um artigo com dados do Ministério da Defesa do Reino Unido. Ministério da Defesa. Os números não mostram o real plano de batalha da Rússia na Ucrânia. De acordo com o Ministério da Defesa, a Rússia já sofreu impressionantes 332 mil baixas até agora em 2025. Esses dados vão até 12 de outubro, conforme o Ministério da Defesa. Podemos, assim, considerar outubro como meio mês. Esse número sozinho significa que a Rússia está perdendo pouco menos de 35 mil soldados por mês na guerra da Ucrânia. E fica ainda pior. Esses 332 mil se somam às perdas russas antes de 2025, totalizando 1,118 milhão de baixas. Desde que Vladimir Putin iniciou a invasão em fevereiro de 2022. Os dados do Ministério da Defesa estão próximos aos do Ministério das Finanças da Ucrânia, que apresenta uma estimativa um pouco maior. Ele coloca o número em cerca de 1.125 milhão, embora uma diferença de 7 mil soldados não pareça muita coisa para discutir. Claro, 7 mil é mais ou menos o tamanho das Forças Armadas da Estônia, que segundo o Global Firepower tem 7.700 militares ativos. Mas isso não é nada para o Kremlin. 7 mil soldados mortos ou feridos é apenas mais uma semana comum para a Rússia, como você verá. A lição aqui é simples. A Rússia não está apenas perdendo soldados, está perdendo exércitos inteiros. Outra nação invasora, ao perder 11 milhões de soldados, sendo 332 mil em menos de um ano, já teria desistido. No mínimo, teria declarado um cessar-fogo ou elaborado algum tipo de plano B, mas não a Rússia. Essa alta taxa de baixas não é uma tragédia nacional, mas parte do plano. Agora, voltemos aos dados do Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa compartilha no X os números diários de baixas russas dos últimos meses. Ele destaca que a Rússia perdeu em média 950 soldados por dia em setembro, um aumento moderado em relação a agosto. Surpreendentemente, isso é bom para a Rússia! Setembro de 2025 teve a segunda menor taxa de baixas do país desde abril de 2024, segundo o Ministério da Defesa, sendo que agosto de 2025 apresentou a menor. Segundo a Euromaidan Press, setembro e agosto tiveram fortes quedas em comparação à primavera de 2025. Em março e abril, a Rússia teve cerca de 1.300 baixas diárias, segundo o veículo. Em abril, a Rússia perdeu 36 mil soldados. Em setembro, houve queda de 27% em relação ao pico de 2025. Mas as boas notícias logo acabaram para a Rússia. O aumento iniciado em setembro seguiu em outubro. A taxa de baixas da Rússia, em outubro de 2025, aumentou continuamente, superando 1.000 por dia, de 5 a 12 de outubro, conforme relatório do Ministério da Defesa. Então, parece que a Rússia está voltando a sofrer perdas mais pesadas à medida que nos aproximamos do final de 2025. E quando dizemos mais pesadas, é realmente isso que queremos dizer. Nunca tantos soldados russos morreram. O número de baixas não mostra, todavia, a dimensão das perdas da Rússia, pois baixas incluem mortos, feridos, capturados ou retirados da guerra. Para entender o que ocorre com as forças russas, é preciso analisar a proporção de mortos e feridos no exército russo. Primeiro, um pouco de contexto. Na Segunda Guerra Mundial, as proporções de mortos para feridos variavam dependendo do país e das batalhas em que ele participou. O Instituto DePay afirma que, para o exército soviético, a luta devastadora contra o exército nazista invasor em Kursk resultou nisso, uma proporção de 229 feridos para cada morte durante a primeira semana da batalha, seguida de uma proporção um pouco melhor de 268 feridos para cada morte uma semana depois. Outras proporções são similares ou superiores. O Reino Unido, por exemplo, variou de 167 para 1 a 459 para 1 durante a luta nas Ardenas,
Os Estados Unidos da América mantinham cerca de 5 feridos por morte. Lembre-se de que a Segunda Guerra Mundial foi um dos conflitos mais brutais da história. Guerras modernas têm proporções mais favoráveis devido aos avanços médicos e à preocupação dos militares em evacuar soldados feridos. As campanhas dos Estados Unidos da América no Iraque e Afeganistão comprovam isso. No Afeganistão, os Estados Unidos tiveram 45 feridos para cada morte, enquanto no Iraque esse número foi muito maior, com 73 feridos para cada morte. Nesse caso, só 1 em 8 soldados relatados como baixa realmente morreu. Compartilhamos essas informações contextuais com você por um motivo. A proporção de feridos para mortos da Rússia é pior que a do exército soviético na Batalha de Kursk. Em 13 de outubro, o político divulgou um relatório da mídia Zona e British Broadcasting Corporation. Esse relatório confirmou as perdas russas durante os primeiros 8 meses de 2025 e chegou a uma conclusão notável. Devido à falta de um sistema adequado de evacuação dos feridos do campo de batalha, há apenas 13 soldados feridos para cada morto. Isso mostra baixa sobrevivência dos feridos, mal treinados em medicina tática e frequentemente abandonados após ferimentos, diz o relatório. Isso coloca as baixas russas em nova perspectiva. Se o país perde cerca de 1.000 soldados por dia em outubro, quase metade dessas baixas são mortes. Esses são soldados que nunca mais vão poder voltar a lutar outro dia por Putin, o que significa que eles precisam ser substituídos de qualquer maneira. A Rússia não está apenas perdendo soldados por ferimentos. Está vendo seus soldados morrerem no campo de batalha, literalmente. Sem nenhum plano real de evacuação em prática, o Kremlin está sacrificando alegremente a vida dos soldados. Quem poderia ter sido salvo se a Rússia estivesse travando algo que sequer remotamente se parecesse com o que conhecemos como uma guerra moderna? A proporção de feridos para mortos da Rússia é pior do que a da Batalha de Kursk na Segunda Guerra Mundial, que ainda é considerada a maior batalha da história das guerras. Mas talvez essa batalha nos ajude a entender por que tudo isso faz parte do plano da Rússia. Apesar da devastação da Batalha de Kursk para a União Soviética, ela conseguiu vencer. Ela impediu que a Alemanha realizasse grandes ofensivas planejadas na frente oriental. Para muitos, a batalha foi o ponto de virada da guerra. Agora, a Rússia enfrenta uma proporção de feridos para mortos pior que a daquela batalha. Isso pode ocorrer porque a Rússia acha que pode vencer na Ucrânia, apenas pelo grande número de soldados. Mas falaremos mais sobre isso mais tarde no vídeo. Por enquanto, parece que as coisas estão ficando ainda piores para a Rússia em relação às baixas. Em 14 de outubro, a mídia United 24 informou que a Ucrânia relatou 190 combates com tropas russas em toda a linha de frente somente no dia 14 de outubro. A Rússia não se saiu bem nesses confrontos. A Ucrânia afirmou que a Rússia perdeu 1.200 soldados, 5 tanques, 29 sistemas de artilharia, 145 veículos e 390 drones em um único dia. Segundo o veículo, a Ucrânia também atacou a Rússia, focando em postos de comando e equipamentos russos. Nas últimas 24 horas, as forças de defesa, aviação, mísseis e artilharia atingiram 7 áreas de concentração, 3 postos de comando e 2 peças de artilharia russas, segundo o relatório do Estado-Maior. A Ucrânia não só causa grandes baixas à Rússia, mas também ataca infraestruturas essenciais para futuros ataques russos. A lógica é simples. Cada posto de comando destruído dificulta a organização dos próximos ataques russos. E quando um ataque é desorganizado, mais baixas russas são o resultado inevitável. Você pode ter notado outra coisa aqui. Os números do Ministério da Defesa que compartilhamos antes diziam que a Rússia estava perdendo 1.000 soldados por dia durante outubro. No dia 14 de outubro, a Rússia perdeu 200 a mais do que isso em um único dia. Isso indica que os números negativos do mês tendem a piorar para a Rússia, longe de mostrar que o país aprendeu com suas altas baixas. No fim do verão e começo do outono, as baixas eram menos de 1.000 por dia. Entre agosto e setembro, parecia surgir uma tendência de queda. Mas não. Já em meados de outubro, a Rússia segue enviando mais de 1.000 soldados por dia para a máquina de moer carne, mostrando que não tem estratégia alternativa real para vencer na Ucrânia. Mas esse é o ponto. A Rússia não tem um plano B porque acredita que o plano A está funcionando como deveria.
Em 10 de outubro, a Rússia realizou um grande ataque aéreo à Ucrânia, segundo a United 24. Após o ataque, o Ministério da Defesa da Rússia disse estar satisfeito com o resultado dos ataques à Ucrânia, acrescentando que todos os alvos que queria atingir foram destruídos. Isso pode até ter sido verdade. No dia 10 de outubro, a Rússia novamente perdeu mais de 1.000 soldados. A Rádio Brasil Central Ucrânia observa que o relatório militar ucraniano, de 11 de outubro, cobrindo o dia anterior, revelou que a Rússia perdeu 1.060 soldados, no dia em que o Ministério da Defesa russo se elogiava por ataques. A Rússia não liga se o mundo nota seu alto número de baixas. Ela se satisfaz com os ataques aéreos e ignora as numerosas baixas do país, especificamente porque o que está acontecendo em terra está indo conforme o planejado. Putin já fez esse tipo de afirmação antes. Lá em janeiro de 2023, depois que sua operação militar especial inicial fracassou e a Rússia se viu envolvida em uma guerra de atrito. Putin disse que o mundo via na Ucrânia o que a Rússia queria mostrar. Na época, afirmou que a dinâmica era positiva. Tudo ocorre conforme o plano do Ministério da Defesa e do Estado-Maior. Espero que nossos combatentes nos agradem novamente com seus resultados em combate. Naquele momento da guerra, a Rússia já registrava cerca de 10.000 baixas e quase 150.000 soldados perdidos. Em março, esse número já teria sido superado e, como vimos, desde então foram acrescentados cerca de 1 milhão. Esse sempre foi o plano de Putin. Quando o Kremlin afirma que a guerra na Ucrânia segue o planejado, não mente. A Rússia tornou a morte de seus soldados parte central de sua estratégia. Em vez de usar a abordagem de assalto combinado, muito mais moderna, que teria levado a uma taxa de baixas muito menor. De acordo com o plano, isso pode parecer estranho para qualquer outro país que não estaria disposto a sacrificar vários exércitos de soldados por um único objetivo. Para a Rússia, isso faz parte do caminho, pois o desgaste de ambos os lados sempre foi o jeito russo. Isso é de acordo com o interesse nacional, que diz isso. O que está acontecendo na Ucrânia se alinha de perto com a forma como a Rússia usou suas forças em muitos conflitos do passado. A maneira russa de fazer guerra, por assim dizer, utiliza como arma o seu historicamente enorme número de tropas disponíveis para alcançar sucesso no campo de batalha, disse o veículo em abril. É exatamente isso que vimos na Ucrânia. Pelo menos em terra. A Rússia repõe constantemente suas forças e equipamentos, enquanto a Ucrânia os reduz. Para o Kremlin, a destruição de soldados e equipamentos na Ucrânia é uma consequência prevista da estratégia russa na guerra. O principal é que esses soldados e equipamentos obrigam a Ucrânia a gastar munição e perder pessoas. O avanço lento na Ucrânia só ocorre devido à superioridade numérica. Na Primeira Guerra Mundial, a Rússia enviou milhões de homens contra austro-húngaros e alemães, diz o National Interest. Na próxima Guerra Mundial, Iósif Stalin mobilizou a União Soviética como nunca antes, resultando em situações como a Batalha de Kursk. Acredita-se que a Rússia tenha perdido 80.000 soldados em comparação com as 20.000 baixas da Alemanha nessa batalha. A Batalha de Kursk ainda é considerada uma das grandes vitórias russas. Para outros países, tantas perdas seriam uma catástrofe. Um evento capaz de acabar com o poderio militar, que deixaria o país tão enfraquecido que uma força invasora poderia causar sérios danos em batalhas futuras. Para a Rússia, essa perda faz parte do plano. A Ucrânia mostra que a Rússia usa a mesma tática de desgaste tanto no ataque quanto na defesa. Em junho, David Blair, do The Telegraph, publicou um artigo sobre a postura da Rússia na Ucrânia até então. O artigo dele tinha um gráfico interessante. Na época, acreditava-se que 250.000 soldados russos haviam morrido de um total de 950.000 baixas. Esses números foram registrados após 3 anos de guerra. O gráfico mostra que 58.220 soldados americanos morreram na Guerra do Vietnã, que durou 8 anos, destacando como a ofensiva terrestre da Rússia já era ultrapassada há mais de 50 anos. Esses números evocam a imagem de Putin lançando todo o seu primeiro exército invasor em uma fornalha. Depois reuniu outro e repetiu isso várias vezes, escreveu Blair em junho. E ele não está errado. É exatamente isso que a Rússia fez. E assim como o artigo da National Interest, Blair diz que a adesão de Putin à história da Rússia, em vez das formas modernas de fazer guerra, é a culpada.
Ele afirma que a referência do presidente russo sobre como deveria ser a guerra não parece vir de conflitos após 1945. Em vez disso, Putin está imerso na história do que os russos chamam de Grande Guerra Patriótica. A luta épica da União Soviética contra a invasão de Hitler entre 1941 e 1945. A Rússia parece usar a Segunda Guerra Mundial como modelo para sua abordagem na Ucrânia. Isso, junto ao desprezo de Putin pelas perdas russas, mostra como o Ministério da Defesa apresenta os números como parte do plano, segundo a Rússia. É apenas um plano que não faz sentido para nenhum exército moderno, porque os exércitos não são mais feitos para lutar da maneira que a Rússia está lutando. Isso não ocorre só no nível estratégico. Os exércitos ocidentais não tratam seus soldados com a indiferença fria que Putin e o Kremlin mostram às tropas russas. Putin aceita o sofrimento, não se importa. A Rússia sofre mais baixas do que em quase todas as guerras desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A pergunta que precisa ser feita é: por quê? Parte da resposta para por que tudo está indo conforme o planejado, do ponto de vista russo, é que as forças de Putin estão avançando. Não são avanços impressionantes de forma alguma, porém, eles existem. Em 8 de outubro, a Reuters noticiou que Putin disse que a Rússia capturou cerca de 1.930 milhas quadradas da Ucrânia em 2025 até agora. Se Putin estiver dizendo a verdade, o que é uma grande suposição, isso representaria cerca de 1% da Ucrânia, aumentando para quase 20% a área capturada pela Rússia, segundo a Reuters. Para Putin, controlar 1/5 do país prova que seu plano funciona. Não importa que a maioria desses avanços tenha ocorrido nas primeiras semanas, quando a Rússia ganhou muito território antes de ser repelida pela Ucrânia. Para o Kremlin, 20% em 3 anos e meio ainda é 20%. É a prova de que o preço pago com o sangue dos soldados russos, embora alto, vale a pena ser pago. No entanto, há outro motivo pelo qual Putin está tão disposto a continuar com o plano russo. Neste momento, Putin pode não estar tentando capturar toda a Ucrânia. Ele quer que a Rússia conquiste território para dar vantagem a Putin em futuras negociações de paz. Putin tem constantemente adiado as negociações de paz desde que começaram no início de 2025, e ele está fazendo isso por um motivo. Em 16 de agosto, após a reunião de Putin no Alasca com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, o The Guardian revelou que Putin exigiu o controle russo sobre Luhansk e Donetsk. Putin afirmou que, para haver cessar-fogo na Ucrânia, as linhas de frente precisariam ser congeladas, mostrando que deseja especialmente essas duas regiões. E é por Luhansk e Donetsk que a Rússia continua sacrificando suas tropas. Tudo segue como planejado para a Rússia, que avança lentamente nessas duas regiões. Cada milha quadrada conquistada, mesmo lentamente, aumenta a influência de Putin. O objetivo dele agora é que a Rússia ocupe totalmente Luhansk e Donetsk, forçando a Ucrânia a ceder essas regiões em um futuro acordo de paz. Até que essa ocupação seja concluída, o plano continuará em vigor. A Rússia vai dedicar muito mais soldados, centenas de milhares ou até milhões, à causa. Para Putin, cada perda vale a pena, pois o aproxima de marcar seu nome na história, como o líder russo, que devolveu a Ucrânia aos seus verdadeiros donos. É uma visão distorcida, e esse plano russo pode acabar destruindo a Rússia. Em abril, Jorge Barros, do Instituto para o Estudo da Guerra, ou Instituto para o Estudo da Guerra, falou ao The New York Post. Ele disse que a combinação das enormes perdas da Rússia e das quantias enormes de dinheiro que o país está gastando com seus soldados não pode durar. O sistema de geração de combatentes funcionou por 25 anos, mas agora está falhando, disse Barros. A Rússia enfrenta limites econômicos, recursos escassos e não possui mão de obra infinita. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, os principais problemas econômicos causados pelas altas baixas russas devem surgir em 12 a 18 meses. Certo. Até o fim de 2026, o plano da Rússia pode estar seguindo um prazo limite. Doc Brown pode não ter precisado de estradas para chegar onde queria em De Volta para o Futuro. Mas a Rússia definitivamente precisa delas para conduzir seus ataques à Ucrânia. Sem estradas, a Rússia não consegue mobilizar toda sua força mecanizada para atacar Pokrovsk, dificultando ainda mais a captura desse centro logístico.
A Ucrânia sabe da importância das estradas perto de Pokrovsk e está transformando-as em armadilhas mortais para as forças russas. O exército russo em Pokrovsk aniquilado. Nas estradas da morte da Ucrânia, ninguém sobrevive à viagem porque a Ucrânia transformou percorrer essas estradas em uma missão suicida. Segundo a Euromaidan Press, em 14 de outubro, a Ucrânia assumiu o controle das estradas da morte, uma estratégia que já funcionou para ela antes, agora em outro nível. Perto de Pokrovsk, a Ucrânia envia suas melhores unidades de drones para patrulhar as estradas que levam à cidade e seus arredores, segundo o portal. Esses drones estão em patrulha constante. Eles procuram qualquer coisa com as cores russas, e quando encontram o que procuram, esses drones eliminam seus alvos. Tudo isso em um esforço para prejudicar a rede logística da Rússia. Para enfraquecer futuros ataques a Pokrovsk, essa não é uma ofensiva direta da Ucrânia, mas sim uma estratégia para desgastar uma força de 110 mil soldados no início do verão, que vem diminuindo desde então. Esses drones, responsáveis pelas chamadas Estradas da Morte pelos soldados, fizeram as últimas ofensivas russas em Pokrovsk fracassarem. Em muitos casos, essas ofensivas desmoronam antes mesmo de terem a chance de realmente começar. Isso faz Putin e seus generais reconsiderarem como a Rússia pode tomar uma cidade tão bem defendida pela Ucrânia. A Euromaidan Press relata que a precisão é central para as ações da Ucrânia. É fundamental ser preciso ao tentar tornar as estradas em torno de Pokrovsk inutilizáveis para a logística russa. O veículo de comunicação diz que há vários vídeos geolocalizados mostrando a eficácia da abordagem ucraniana, como um em que uma van russa, UAZ, pega fogo após ser atingida por drone nas estradas da morte. Para mostrar o quão precisa a Ucrânia está sendo em sua mais recente estratégia defensiva. O drone não atingiu o motor nem acertou a lateral da van. A Ucrânia pilotou um veículo não tripulado diretamente pela janela aberta da van, detonando a carga do drone somente quando ele já estava dentro. Só é possível imaginar o destino horrível dos russos na van. Em outro caso, um drone ucraniano avistou um T-80 russo tentando seguir por outra estrada perto de Pokrovsk. Segundo a Euromaidan Press, o tanque tentava se esgueirar pela estrada para apoiar uma ofensiva russa em andamento. Considerando que este é um tanque de 42.300 quilos, que mede quase 99 metros de comprimento e 340 metros de largura, ser furtivo é uma tarefa bem complicada. O tanque foi facilmente detectado pelos drones de patrulha da Ucrânia e, após ser identificado, acabou destruído. Para somar aos mais de 11.200 que a Ucrânia já destruiu desde a invasão de Putin, a Rússia tentou proteger seu T-80 contra drones ucranianos. Segundo a Euromaidan Press, apesar das grades extras e da guerra eletrônica, o tanque foi facilmente atingido. A menção às grades é interessante. Grades não são características típicas de tanques. O tanque foi projetado para ser uma bola de blindagem e poder de fogo, suportando impactos. A Rússia tem colocado grades em seus tanques durante toda a guerra na Ucrânia para tentar combater drones ucranianos. Esses dispositivos são chamados de gaiolas de Kopy. Elas nem sempre são eficazes. A Rússia criou todo tipo de design estranho e maluco para essas gaiolas de Kopy. A Business Insider compartilhou alguns exemplos em agosto, destacando um tanque monstruoso que estava carregado com tanto equipamento que foram necessários 60 drones visão em primeira pessoa ou de visão em primeira pessoa da Ucrânia para finalmente destruí-lo. Esse foi um raro exemplo de sucesso das gaiolas de Kopy russas. Isso só ocorreu porque as forças da Rússia tinham materiais sobrando. Mas será que isso é mesmo um caso de sucesso? A Ucrânia atingiu o tanque com 60 drones, impedindo qualquer tentativa de manobra evasiva. Isso se deve à grande grade de proteção ao redor dele. Mostra que a Rússia está tão desesperada para proteger seus tanques que os torna quase inúteis. Outras versões dessas grades de proteção são mais rudimentares do que a que o Business Insider destacou. A Rússia utilizou grades de metal, redes, madeira e correntes para improvisar blindagem e proteger seus tanques de drones ucranianos. Essa blindagem muitas vezes dificulta que operadores de drones ucranianos achem pontos fracos. Mas quase sempre as grades improvisadas falham e a blindagem russa é destruída.
Não sabemos como era a grade improvisada colocada no T-80 na Estrada da Morte, mas isso não importa. A Ucrânia destruiu mesmo assim. Não só tanques são vítimas nas estradas mortais da Ucrânia. Os operadores de drones da Ucrânia não são exigentes quando se trata de destruir veículos russos, porque tudo o que encontram está sendo usado para atender necessidades logísticas. Segundo a Euromaidan Press, a Rússia usa diversos veículos para atacar Pokrovsk. Vans, picapes, motos e até cavaleiros solitários. Tentativas de entregar pequenos lotes de munição ou rações para a linha de frente estão sendo eliminadas pela Ucrânia. O uso desses veículos já revela o estado crítico das forças mecanizadas da Rússia atualmente. Após perder muitos tanques e blindados, a Rússia agora depende de veículos não projetados para guerras. O ex-correspondente da Forbes, David Axe, destacou em março o aumento da dependência da Rússia de veículos civis. Ele escreveu que a Rússia teve dificuldades ao intensificar ataques contra as defesas ucranianas em 2023 e 2024. Com mais ataques, aumentaram as perdas de equipamentos, chegando aos 11.200 tanques destruídos citados no vídeo. Axe cita uma pesquisa de fevereiro que indica que veículos civis, como carros, quadriciclos e carrinhos de golfe, foram cerca de 70% das perdas de veículos russos no mês. E só piorou. A falta de tanques e blindados na Rússia é tão grande que mais veículos civis são usados na Ucrânia do que antes. A lógica da Rússia parece ser usar esse veículo para levar suprimentos, evitando arriscar seus blindados. Porém, essa lógica é contestada, pois veículos civis não têm defesa contra drones ucranianos, que já destruíram tanques. Em maio, Axe escreveu em sua coluna Trench Art que 90% dos veículos que a Rússia perde mensalmente na Ucrânia são civis. Isso não é uma tática inteligente dos russos para proteger tanques e blindados, mas sim uma medida desesperada. Isso mostra o quanto a Rússia está carente de blindados enquanto nos aproximamos do final do quarto ano da guerra na Ucrânia. Sobre as motocicletas, a Rússia ao menos tem um motivo melhor para usá-las. Como a CNN informou em abril, a Rússia acredita que as vantagens de velocidade e agilidade que as motos têm sobre outros tipos de veículos as tornam uma boa escolha para escapar dos drones da Ucrânia. Sem contar o piloto desprotegido na moto, que está perdido se um desses drones acertar o alvo. A Rússia confia tanto em sua estratégia com motocicletas que publicou vídeos de propaganda com soldados treinando ataques. As motos, em grupos de 2 ou 3 e outros veículos nas gaiolas de proteção, não estão funcionando. Ao tentarem usar as estradas da morte na Ucrânia, essas motos são destruídas pelos mesmos drones que deveriam evitar. As tentativas de avanço da Rússia em Pokrovsk deixaram as estradas da morte cheias de destroços de veículos diversos. Operadores de drones caçam qualquer movimento, como mostram imagens dos dois lados sobre os ataques ucranianos. Imprensa Euromaidan relata metal retorcido em chamas e crateras frequentes. E o mais louco de tudo isso é que a Rússia já deveria ter aprendido essa lição várias vezes. A essa altura, a criação de estradas da morte impenetráveis pela Ucrânia com drones não é mais uma tática nova. Ela já fez a mesma coisa várias vezes antes. Pegue Kursk como exemplo. Em agosto de 2024, a Ucrânia fez uma contra-invasão bem-sucedida no Oblast russo, tomando centenas de milhas quadradas de território sob os olhos de Putin. Em outubro do mesmo ano, a Rússia lançou uma contra-ofensiva contra os ucranianos em Kursk. Como resposta, a Ucrânia lançou a estratégia Estradas da Morte. Militani mostrou como é uma dessas estradas em outubro de 2024. Descreveu um trecho de quase 140 quilômetros da rodovia Znagost-Zeleny Shlak, em Kursk, que os defensores da Ucrânia tornaram uma zona mortal para veículos russos que tentassem atravessar. Segundo o relatório de Militani, mais de 30 equipamentos russos já tinham sido destruídos nesse pequeno trecho da rodovia. Em questão de semanas, a Ucrânia estava usando a mesma estratégia que agora vemos sendo utilizada em Pokrovsk. Drones eram lançados nas estradas para formar barreira impenetrável. Esses drones patrulhavam sem parar, eliminando tudo pelo caminho. Militani compartilhou um vídeo da estrada amaldiçoada, mostrando 9 blindados de transporte destruídos, 12 veículos de combate de infantaria, 5 blindados e 3 tanques.
Talvez os soldados russos em Pokrovsk não conhecessem essas estradas da morte. Kursk está a centenas de quilômetros de Pokrovsk. Então, talvez o que está acontecendo agora seja um sintoma de falha de comunicação, em vez de a Rússia repetir os erros que já lhe custaram dezenas de veículos. Esse argumento não se sustenta, pois a Ucrânia já usou as estradas da morte perto de Pokrovsk antes. A Euromaidan Press destaca que essas novas estradas da morte lembram as criadas pela Ucrânia no oeste de Pokrovsk, meses atrás. Imagens da estrada foram postadas no YouTube em julho. A estrada, com cerca de 8 quilômetros, liga os assentamentos de Svovta, Novopostinka e Pustinka, próximos a Pokrovsk. Virou mais uma armadilha mortal para veículos russos. Mais de 140 tanques destruídos, veículos blindados e veículos civis foram mostrados na estrada. São 285 veículos por milha, um engarrafamento que nenhum soldado russo gostaria de enfrentar. Naquele tempo, a Rússia usava principalmente carros e caminhões civis nessa estrada da morte para apoiar sua logística. A Rússia não aprendeu com experiências anteriores nas estradas da morte da Ucrânia. Ou talvez os comandantes russos apenas saibam o perigo dessas rotas. E eles ou não se importam, ou estão tão desesperados para manter o fluxo de suprimentos que forçam suas tropas a dirigir por elas mesmo assim. No fim, as consequências são iguais. Veículos são eliminados aos montes, geralmente antes de alcançarem os soldados na linha de frente para abastecimento. Agora que a Ucrânia viu o sucesso de sua estratégia das estradas da morte, está buscando ampliar o que já conquistou perto de Pokrovsk. Uma das maneiras de fazer isso, segundo o Euromaidan Press, é garantindo isso. O comandante Robert Brovdi, codinome Magyar, segue supervisionando o setor de Pokrovsk. Brovdi, empresário e empreendedor, antes da invasão da Ucrânia por Putin, se voluntariou para as Forças de Defesa Territorial da Ucrânia em 7 de fevereiro de 2022. Poucas semanas após a invasão russa na Ucrânia, Brovdi luta contra elas desde então. Brovdi foi reconhecido como um dos pais da defesa ucraniana, baseada em drones contra a Rússia, a ponto de o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, lhe conceder uma das mais altas honrarias militares por seus serviços. Ele agora é o comandante dos sistemas não tripulados das Forças Armadas da Ucrânia, um ramo das forças militares ucranianas. A presença dele em Pokrovsk explica como a Ucrânia aplicou sua estratégia das estradas da morte. Brovdi entende de drones tão bem quanto, ou até melhor do que praticamente qualquer outra pessoa nas Forças Armadas da Ucrânia. A experiência e orientação dele ajudam a Ucrânia a criar defesas e patrulhas de drones em várias camadas, tornando as estradas da morte muito perigosas para soldados e veículos russos. A doutrina dele é simples: controle total dos drones por vários quilômetros além da linha de frente. Segundo a Euromaidan Press, em Brovdi, cada metro da estrada é monitorado, veículos rastreados e movimentos punidos imediatamente. Os defensores ucranianos em Pokrovsk ficarão muito felizes com sua presença, especialmente porque Brovdi deve continuar em Pokrovsk por um futuro previsível. A Rússia está sendo forçada pela Sul a fazer algo que já teve que fazer várias vezes em Pokrovsk: repensar a estratégia. Com as estradas da morte sendo tão eficazes, a Rússia simplesmente não pode usar as mesmas táticas que estava usando há apenas alguns meses perto de Pokrovsk. Grandes ataques mecanizados são quase impossíveis. A Rússia não consegue mover tanques e blindados para áreas de ataque porque eles precisam atravessar muitos drones para avançar. As motocicletas, que a Rússia via como solução contra a defesa de drones da Ucrânia, também se mostraram muito vulneráveis. Segundo o Euromaidan Press, devido a esses problemas, a Rússia reduziu tanto seus ataques que envia pequenas equipes, muitas vezes com 3 soldados ou menos, para infiltrar defesas ucranianas. A Rádio Brasil Central Ucrânia também relatou essa mudança nas táticas russas no início de setembro. Afirmou que a Rússia enviou várias unidades de fuzileiros navais a Pokrovsk para tentar um avanço decisivo na região. O problema é que avanços não podem acontecer, ou pelo menos não podem ser sustentados, sem blindados oferecendo apoio de fogo. Esse apoio blindado não está disponível devido às estradas da morte na Ucrânia. Então, a Rússia depende dos pequenos grupos já citados. Relatório do 7º Corpo de Exército das Forças de Assalto Aéreo da Ucrânia explica as ações da Rússia, agora que seus ataques mecânicos se tornaram inúteis. O principal objetivo do inimigo em Pokrovsk é chegar o mais próximo possível das posições dos operadores de drones ou das equipes de morteiro, para dispersar nossas forças.
avançar em novas áreas e ampliar a zona cinzenta, afirmou o 7º Corpo de Exército no Facebook. Alguns consideram isso uma tática inteligente da Rússia. Ao invés de enviar veículos para a linha de fogo, está mandando infiltrados atrás das linhas da Ucrânia. Assim, eles podem mirar nas pessoas que operam os drones que impedem esses veículos de avançar. No entanto, Brovdi vê exatamente o que a Rússia está tentando fazer e já está organizando contramedidas para lidar com essa nova estratégia. Com as estradas da morte, a Euromaidan Press afirma que Brovdi agora manda drones ucranianos priorizarem a infantaria russa antes dos veículos. Agora, operadores de drones em Pokrovsk possuem metas mensais mínimas de eliminações. Essas taxas devem superar a capacidade da Rússia de mobilizar soldados em Pokrovsk, segundo a Euromaidan Press. Podemos ver o início de uma estratégia indireta surgindo aqui. Neste momento, Brovdi e suas forças estão mirando na infantaria russa porque eles representam a maior ameaça para Pokrovsk. Os veículos são menos ameaçadores porque a Rússia percebeu que as estradas da morte não valem o risco. Eventualmente, a Rússia pode perceber que a Ucrânia está mirando em seus soldados em vez de seus veículos, o que pode levá-la a tentar usar novamente as estradas da morte. Brovdi vai monitorar isso. Quando a Rússia se preparar para um ataque mecanizado ou restabelecer suas redes logísticas, os operadores de drones de Pokrovsk devem atacar novamente os veículos. É um jogo de reações e contra-reações, baseado em quantos soldados e veículos a Rússia está perdendo em Pokrovsk. Esse parece ser um jogo que a Ucrânia está ganhando. As estradas da morte da Ucrânia estão impedindo Putin de conquistar Pokrovsk no outono, o que está colocando a Rússia muito atrás do cronograma do seu líder. Pokrovsk deveria ser da Rússia até o fim do verão. Mas agora Putin está cada vez mais desesperado. Segundo Zelensky, a Rússia intensifica o avanço contra Pokrovsk para ocultar as perdas sofridas em Dobropilha. Em 9 de outubro, o Pravda informou que Zelensky disse: primeiro falaram setembro, depois adiaram para novembro. Comentário feito sobre o prazo de Putin para tomar Donbass, na Ucrânia. A operação impactou a defesa de Pokrovsk. Após grandes perdas perto de Dobropilha, os russos foram ordenados a tomar Pokrovsk urgentemente, a qualquer custo. Sabemos o que a qualquer custo significa para Putin. A Rússia pode enviar mais soldados e veículos para Pokrovsk. Ninguém sabe se essas novas ofensivas serão eficazes. As estradas da morte continuam muito ativas e estão prontas para esmagar qualquer nova ofensiva russa. Assim como esmagaram tudo o que a Rússia tentou desde a fracassada campanha de verão para tomar Pokrovsk. Mesmo assim, Putin não se importa com as perdas de soldados, desde que Pokrovsk caia. Ele já aceita que soldados russos morram em Sumy, então por que não em Pokrovsk também? A Rússia enfrenta mais que sua cota de problemas na guerra na Ucrânia. Mais de 1 milhão de soldados estrangeiros morreram ou ficaram feridos, e dezenas de milhares de equipamentos militares foram destruídos. Porém, talvez não seja o que a Ucrânia conquista em seu território que encerre a guerra de Vladimir Putin. Pode ser um problema na Rússia. Uma doença aparentemente incurável que aflige a Rússia desde a era soviética está agora prestes a arruinar o país. A Rússia tem a doença holandesa e isso está apodrecendo o país por dentro. Quem afirma isso é Paul Warburg, que publicou um vídeo no YouTube em 10 de outubro, detalhando como a versão russa da doença holandesa é multifacetada e pode ser um dos piores casos já vistos. Mas antes de aprofundar no argumento de Paul Warburg, talvez seja necessário um pouco de contexto. É importante entender o que é a doença holandesa antes de conseguir perceber como a Rússia está sofrendo com o que pode ser uma dose fatal dessa doença para o país. Como o nome sugere, a doença holandesa recebeu esse nome devido a um incidente muito específico que ocorreu nos Países Baixos no final da década de 1950. Tudo começou com a descoberta de gás natural no Mar do Norte pelos holandeses em 1959. Os holandeses passaram a extrair e vender o gás, gerando grande riqueza. Isso também fez com que o valor da moeda dos Países Baixos subisse rapidamente. Tudo isso parece ótimo até que o lado negativo fica claro. Um só produto causar tanto impacto em um país não é bom para os demais produtos vendidos por ele. Enquanto os Países Baixos aproveitavam a nova riqueza da indústria de energia, outros setores empresariais começaram a colapsar.
O guilder holandês, ficando tão mais forte, teve o efeito colateral não intencional de enfraquecer as exportações holandesas de produtos que não eram de energia. O desemprego saltou de 11% para 50%, e 1% quando empresas fora do setor de energia foram forçadas a fechar por diversos motivos. Essas empresas não lucravam o suficiente e enfrentavam concorrência de um setor em ascensão que oferecia salários melhores aos seus possíveis funcionários. Todos queriam trabalhar no setor de petróleo e gás holandês, causando o colapso de outras indústrias. Essa situação ilustra o que acontece quando uma nação coloca todos os seus ovos na cesta de um único setor. Não se pode culpar os Países Baixos por tentar lucrar ao máximo com seus novos depósitos de gás e petróleo. Qualquer nação faria o mesmo. No entanto, o ritmo acelerado do crescimento da indústria de energia do país destruiu tudo ao seu redor. Essa é a doença holandesa, resumidamente. Atualmente, a Rússia enfrenta um grave caso dessa doença, que pode colapsar sua economia, muito antes de a Ucrânia expulsar os invasores russos de seu território. E isso nos leva de volta ao vídeo de Warburg, que ele começa destacando o tamanho da catástrofe que se aproxima no futuro da Rússia. Como com os holandeses, tudo começa com a indústria de energia da Rússia, que Warburg destacou como o principal sintoma da doença holandesa russa. A indústria de energia da Rússia está em crise agora. Isso é especialmente verdade para os setores de gasolina e óleo refinado, que vêm sendo constantemente bombardeados pela Ucrânia nos últimos meses. No dia 14 de outubro, o Kiev Independent informou que a Rússia pediu ao seu Serviço Federal Antimonopólio para impor preços máximos nos postos de gasolina em todo o país. Isso ocorre devido à grande escassez, que causa problemas de oferta e demanda. Com os postos de gasolina recebendo tão pouca gasolina para vender, alguns estão aumentando seus preços para aproveitar a demanda por um produto que agora está em oferta muito limitada. A Rússia tenta reduzir os preços através de leis. Mas isso não muda o fato de que muitos dos seus postos de gasolina simplesmente não têm o suficiente do produto que precisam vender. Muitos postos de gasolina da Rússia pararam de vender completamente. Só no Distrito Federal do Sul do país, 220 postos de gasolina, o que representa 14% do total do distrito, suspenderam completamente as vendas de combustível. A Rússia afirma que isso é apenas temporário. No dia 13 de outubro, o ministro das Finanças da Rússia, Anton Siluanov, tentou afirmar que a Rússia tem esse problema sob controle. Em relação à questão específica dos preços dos combustíveis em certas regiões, está claro que atualmente existem algumas restrições de oferta, que tenho confiança de que serão superadas em um futuro próximo. Segundo a Reuters, Siluanov está afirmando: ele está errado. As restrições de oferta que ele menciona estão sendo causadas pelos ataques de drones de longo alcance da Ucrânia. Esses ataques não vão parar só porque a Rússia espera. Isso é resultado direto dos ataques ucranianos à infraestrutura energética russa, especialmente às refinarias de petróleo, que continuam. Eles só aumentam a cada dia que passa. Como Warburg aponta, isso não é o que a Rússia quer ouvir. Segundo a British Broadcasting Corporation, em 2 de outubro, a Ucrânia já atacou 21 das 38 grandes refinarias russas em 2025, algumas mais de uma vez. Isso é 48% mais ataques a refinarias em 2024, e a Ucrânia não deve parar agora. Ela percebe o impacto de seus ataques, não apenas nas filas que agora estão se formando nos postos de gasolina da Rússia, mas também nas medidas desesperadas que a Rússia está tomando para superar sua crise de combustível. Por exemplo, a Rússia está recorrendo a outros países para conseguir gasolina. Em 1º de outubro, o Kiev Independent informou que a Rússia recorre à Ásia para manter o abastecimento de gasolina, após o ataque que fechou quase 40% da capacidade de refino da Ucrânia. A China e Belarus também serão analisados em breve. É nesse ponto que o primeiro sintoma da doença holandesa na Rússia surge. O país não deveria precisar comprar gasolina. Petróleo e gás são os principais motores econômicos do país. Sem gasolina para vender, a Rússia enfrenta grande impacto. Como o Wahlberg observa, as exportações de energia da Rússia representam a maior parte da renda de todo o país.
Mesmo rendas que não vêm diretamente das exportações de energia, geralmente vêm delas indiretamente. Empresas que apoiam a energia da Rússia, como postos de gasolina citados, terão dificuldades quando o setor energético do país enfrentar problemas. Essa é a chamada doença holandesa da Rússia, pelo menos superficialmente, mas o problema é mais profundo. Mas antes de explicar como, vale a pena explorar uma pequena e dolorosa ironia com a qual a Rússia está lidando neste momento. A China é um dos países de quem a Rússia comprará derivados de petróleo para compensar a escassez atual. A China tem sido um dos maiores compradores do petróleo russo desde o início da guerra na Ucrânia. A China adquiriu mais de 100 milhões de toneladas de petróleo russo em 2024, aproveitando os preços baixos. Warburg aponta que as vendas de petróleo da Rússia para a China devem ter sido pouco lucrativas, pois a China é um dos poucos grandes clientes restantes. É irônico que o petróleo bruto comprado em grande escala pela China agora seja revendido à Rússia como produtos refinados, mais caros que o petróleo bruto. A Rússia pensava que a China a apoiava financeiramente na guerra contra a Ucrânia. A verdade é que a China aproveita a fraqueza da Rússia, tornando a doença holandesa do país ainda pior. Geopoliticamente, a China manipulou a Rússia como quis, como a Fundação Jamestown destacou já em dezembro de 2023. A fundação declarou que a Rússia tem sido cada vez mais obrigada a ceder recursos estratégicos a parceiros em condições desfavoráveis, em troca de pouco apoio político e assistência. Quase 2 anos atrás, não mudou muita coisa. Fora da China, a Rússia aproveita sua vulnerabilidade ao vender derivados de petróleo para recuperar parte do dinheiro que Putin queria usar na guerra da Ucrânia. Agora, a indústria de gasolina em dificuldades da Rússia foi mencionada como o principal sintoma de sua doença holandesa. Há questões mais profundas, como mostra o comentário casual de Wahlberg. Até mesmo as indústrias que apoiam o setor de energia da Rússia dependem do sucesso desse setor. O mesmo vale para quase todas as outras indústrias na Rússia, pelo simples motivo de que a Rússia é um país enorme. É aqui que o gênio da estratégia de ataques às refinarias da Ucrânia realmente entra em ação. Warburg nota que as refinarias russas estão distribuídas pelo país. A Ucrânia respondeu atacando o máximo de refinarias possível, dentro do alcance de suas armas. Wahlberg explica o motivo das refinarias da Rússia serem distribuídas assim. O motivo pelo qual as refinarias estão distribuídas geograficamente por todo o país é para reduzir os custos de transporte na última milha. Assim, a energia refinada não precisa viajar tão longe. Reflita sobre o que isso representa para a Rússia agora. As refinarias que ainda estão operando com uma capacidade razoável são aquelas que estão fora do alcance dos drones de longo alcance da Ucrânia. Isso também significa que essas refinarias estão muito longe das regiões russas que precisam de mais gasolina. A Rússia precisa transportar produtos de petróleo refinado por distâncias maiores, usando parte deles para abastecer caminhões e trens nessas viagens. O mesmo se aplica ao petróleo refinado que a Rússia importa. Além disso, o país possui poucos portos para receber esses produtos. A gasolina que a Rússia compra precisa ser transportada por longas distâncias até o destino. Esse é um segundo nível de custo, agravando ainda mais a doença holandesa da Rússia. A Rússia só conseguiu uma solução para sua dependência do petróleo, que acaba aumentando ainda mais esse problema. A economia da Rússia pode praticamente travar por causa desse problema, diz Warburg, por perda de receitas e aumento de custos. Mas também pelo simples fato de que, se as pessoas não puderem usar energia, elas não podem comprar, vender ou negociar entre si. Segundo o Pravda, mais da metade das regiões russas enfrentaram escassez de gasolina até 12 de outubro. Em muitas dessas regiões, consumidores russos só podem comprar de 10 a 20 litros de gasolina por visita ao posto, isso quando conseguem. Isso representa no máximo 43,9 galões, insuficiente para encher o tanque da maioria dos carros. Para os empresários russos que dependem de viagens pelo país para manter suas empresas funcionando, seja por conta própria ou de seus funcionários, as condições são críticas. Os carros mal conseguem combustível para circular em suas regiões, muito menos viajar para outras partes da Rússia.
Como mencionado anteriormente, a doença holandesa afeta empresas fora daquele setor em que um país enriquece. Nos Países Baixos, uma moeda desvalorizada afetou outros setores. Para a Rússia, a perda de seus produtos mais importantes está causando problemas, porque o país não consegue atender a demanda de gasolina de suas próprias empresas domésticas. A Rússia também não pode resolver muito o problema da doença holandesa. Afinal, é um problema que existe há décadas e que não pode ser resolvido dentro do sistema de governo sob o qual a Rússia opera. Warburg observa que países afetados primeiro pela doença holandesa conseguiram se recuperar. Os Países Baixos são uma democracia, enquanto a Rússia é uma oligarquia. Os problemas econômicos da Rússia durante a guerra na Ucrânia são bem conhecidos, mas seus oligarcas não estão passando dificuldades. Em agosto, a Newsweek informou que os bilionários mais ricos da Rússia estão enriquecendo ainda mais rápido. No ano passado, esses oligarcas somaram 20 bilhões de dólares à sua fortuna. É uma ganância míope, agora ainda mais estimulada pelos problemas da Rússia com seu principal produto. Mais uma vez, oferta e demanda atuam. As refinarias de petróleo que restaram na Rússia agora podem cobrar mais caro no mercado interno devido à escassez no país. Isso já é evidente. Segundo a France 24, a gasolina automotiva 92 e automotiva 95 está sendo negociada a dólares dos Estados Unidos, 901 mil por tonelada, próximas das máximas históricas. Os oligarcas russos lucram, incluindo Putin, enquanto o resto do país enfrenta dificuldades. Na Rússia, não há incentivo para resolver isso, pois os oligarcas não permitem. Outros setores também sofrem com isso. O Moscow Times destacou em agosto que julho teve a maior queda do setor manufatureiro russo desde março de 2022. O índice de gerentes de compras do setor caiu para 47 em julho, abaixo dos 47,5 de junho. Qualquer número abaixo de 50 indica um setor em declínio, e esse é exatamente o tipo de problema que a doença holandesa causa. Outros setores enfraquecem, enquanto a Rússia direciona toda sua energia e dinheiro para o setor que gera mais riqueza. E se houver alguma dúvida de que a energia é a fonte de riqueza para a Rússia, considere os números apresentados pelo Instituto de Estudos de Energia de Oxford. Segundo eles, a receita do setor de petróleo e gás da Rússia compõe de 30% a 50% do orçamento federal anual. Além de representar cerca de 20% do produto interno bruto da Rússia, Putin não quer mudar isso. A Rússia sufoca ativamente qualquer inovador em todas as áreas, porque para Putin, o controle é mais importante do que o crescimento. Em junho, o Moscow Times noticiou que Putin afirmou que precisamos sufocá-los, sobre grandes empresas de tecnologia ocidentais que podem querer investir na Rússia. Essas gigantes de tecnologia dariam chance para russos fora da oligarquia terem sucesso próprio, o que enfraqueceria o controle que a oligarquia tem sobre o restante da população. Por isso, o status quo precisa ser mantido. A doença holandesa precisa continuar a se espalhar. Claro, isso cria um problema óbvio, como Warburg explica. Ele observa que a Rússia não tem marcas inovadoras que vendem produtos para o resto do mundo. O mesmo vale para muitas outras indústrias russas. Isso significa que, ao retirar o setor de energia, como agora, a economia russa pode rapidamente desmoronar como um castelo de cartas. Isso nos leva ao próximo ponto. A doença holandesa da Rússia é ainda mais profunda do que discutimos. Grande parte do orçamento federal da Rússia depende do setor de energia, como já mencionado. Adivinha para onde está indo boa parte do dinheiro desse orçamento agora? Para a indústria de armamentos russa, é claro. Esse setor é uma das poucas indústrias em crescimento na Rússia atualmente. Recebeu muito financiamento, possível apenas pela receita do petróleo e gás. Tanto de fato que Warburg diz que essa indústria, em particular, causou aumentos salariais massivos em toda a Rússia, o que, por sua vez, está levando à escassez de mão de obra em outros setores. Lembre-se do exemplo dos Países Baixos mostrado antes no vídeo. Isso mostrou que uma indústria em ascensão pode fazer potenciais funcionários deixarem outros setores para ganhar mais nela.
Neste momento, a produção de armas é essa indústria em ascensão na Rússia, embora só seja possível graças ao setor de energia russo. E outros setores da indústria russa já começam a sentir o aperto. Isso significa que a doença holandesa da Rússia não afeta apenas o país em nível nacional, mas também está prejudicando a Rússia em nível local. A British Broadcasting Corporation Monitoring destacou em fevereiro que a produção industrial da Rússia cresceu 46% em 2024 em relação ao ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado por setores como fabricação de metais, eletrônicos e reparo de máquinas e equipamentos. Esses setores estão ligados à economia de guerra criada por Putin na Rússia, mas o impacto já era sentido em outros lugares. Segundo a British Broadcasting Corporation Monitoring, 13% das empresas russas relataram falta de capital de giro no primeiro trimestre de 2024. Esse número chegou a 25% até o fim do ano. A indústria manufatureira crescia apenas pelo setor bélico. A perspectiva cita a Spiegel Finance, que afirma: de acordo com estimativas preliminares, dos 183 pontos percentuais de crescimento da manufatura em 3 anos, mais de 20 pontos percentuais são atribuídos ao fator do complexo militar industrial. Devido às ligações intersetoriais, não é possível estimar com precisão, deixando o setor civil majoritariamente no negativo. Isso foi em 2024. A situação só está piorando em 2025. Por que um russo escolheria trabalhar fora da indústria bélica, já que ela paga tão bem? No curto prazo, esse tipo de problema, em nível local, não aparece imediatamente. Pessoas recebendo mais ao mudar para funções no complexo militar industrial da Rússia. Assim, podem gastar mais em negócios locais, como restaurantes e lojas, do que antes. Isso supõe que alguns desses negócios locais sobrevivam sem conseguir competir com salários de outros lugares. Mas tudo isso é temporário, como aponta Warburg. Quando comunidades inteiras são construídas em torno de apenas uma indústria, essas comunidades entram em colapso quando essa indústria vai à falência. Veja o cinturão da ferrugem dos Estados Unidos da América como exemplo, exceto Nova York. A Forbes afirma que, em 1950, o cinturão da ferrugem dos Estados Unidos da América tinha 1/3 da população nacional. Aço, carvão e veículos eram os principais produtos desse cinturão. Mas com o passar do tempo, a fabricação de aço e veículos foi terceirizada para outros países. O carvão, por outro lado, se tornou um produto menos desejado à medida que o petróleo, o gás e, eventualmente, as soluções de energia limpa foram ganhando espaço. Em 2000, a população do Cinturão da Ferrugem era 1/4 da dos Estados Unidos da América, não 1/3. As pessoas estavam pulando de emprego, sendo enviadas para outros estados e outros setores, porque o trabalho nos setores tradicionais do Cinturão da Ferrugem havia secado. Comunidades inteiras foram destruídas. O mesmo ocorrerá quando a economia de guerra da Rússia acabar. Mas a Rússia, como oligarquia, não dará tantas opções às pessoas depois. Mais uma vez, é o argumento da oligarquia contra a democracia. Inovações em outras regiões dos Estados Unidos da América permitiram que pessoas do Cinturão da Ferrugem buscassem oportunidades em outros lugares. Na Rússia, só há oportunidades oferecidas pela oligarquia. A Rússia está enfrentando uma tripla dose da doença holandesa. O setor de energia, base de toda a casa de cartas, está desmoronando. Se e quando esse setor entrar em colapso, os russos, que já estão tendo dificuldades para viajar e negociar dentro do próprio país, ficarão isolados, destruindo muitos negócios. Com o colapso do setor de energia e o fim da guerra na Ucrânia, a economia de guerra da Rússia desaparece, arruinando comunidades locais inteiras. A Rússia acabou de lançar mais um ataque maciço contra a Ucrânia. Ela lançou centenas de drones e dezenas de mísseis sobre a fronteira, atingindo várias cidades e vilarejos em diferentes regiões ucranianas, incluindo a capital Kiev e outras grandes cidades como Kharkiv e Dnipro. É o mesmo tipo de situação que a Ucrânia tem sido forçada a enfrentar quase todas as noites há muitos meses.
E ataques como esse, frequentemente, causam muitas vítimas e destruição generalizada, com casas residenciais e outros prédios reduzidos a escombros. Mas a Ucrânia estava preparada para esse ataque, e sua resposta foi rápida e brutal. Uma demonstração poderosa de até onde o país chegou. O ataque russo ocorreu durante a noite de 9 de outubro e nas primeiras horas de 10 de outubro. Como tantas vezes antes, as forças do Kremlin lançaram um enorme ataque aéreo contra a Ucrânia, usando quase 500 armas em uma só ofensiva. O ataque usou mísseis balísticos, de cruzeiro e drones Shahed, além de outros drones de ataque. No total, a Força Aérea Ucraniana calculou 497 ameaças aéreas, incluindo impressionantes 465 drones de várias variedades e 32 mísseis. Para piorar, a Rússia atacou de vários lados. Mísseis e drones foram enviados pelas fronteiras do Nordeste e até mesmo do Sul, entrando na Ucrânia. Das regiões russas de Kursk, Milarova, Shatalova, Orel, Shakhty e Primorska-Akhtarsk, 200 drones Shahed iranianos lideraram o ataque, seguidos por mais enxames. As forças russas também dispararam 2 mísseis balísticos Kinsal de Lipetsk. 14 mísseis balísticos Iskander-M, que alcançam mais de 8.000 km por hora, 7 vezes a velocidade do som. E 12 mísseis de cruzeiro, Iskander-K, e 4 mísseis guiados aéreos, KHH, 5.969. Esse ataque não foi apenas em grande escala, mas também usou diversos armamentos. Isso dificultou lidar com a situação, pois essas armas não seguem os mesmos padrões e comportamentos. Todas são diferentes, únicas e requerem abordagens específicas para serem neutralizadas antes de atingirem seus alvos. E se a Ucrânia tivesse que enfrentar só 500 drones Shahed sem outros tipos de drones ou mísseis? Ela saberia quão rápido os Shaheds viajam, até onde vão e do que são capazes. Suas forças poderiam rapidamente identificar as melhores formas de derrubá-los e implantar as defesas certas, abatendo quase todos os drones e sofrendo poucos danos. Se a Ucrânia enfrentasse apenas um tipo de míssil, poderia identificar o modelo e adotar medidas para neutralizá-lo. No entanto, quando a Rússia mistura as coisas a esse ponto, enviando tantos tipos diferentes de drones e mísseis, todos se movendo em velocidades, altitudes e padrões diferentes, os defensores da Ucrânia enfrentam uma tarefa ainda mais difícil. Eles não podem contar com um único sistema ou estratégia de defesa aérea para lidar com todas essas armas diversas. Eles precisam responder rapidamente, de forma proativa e de maneiras igualmente diversas, escolhendo as soluções certas nos momentos certos para repelir cada ameaça que se aproxima. E é exatamente por isso que a Rússia atacou dessa forma. Eles usaram diferentes drones, mísseis e vários vetores de lançamento também. Tudo numa tentativa de confundir e sobrecarregar as defesas da Ucrânia. E eles, provavelmente, tinham grandes expectativas para esse ataque em particular. O Kremlin pode ter imaginado destruição em massa na Ucrânia, com muitos prédios arruinados e alto número de mortos e feridos. Também pode ter buscado informações sobre possíveis pontos fracos na defesa aérea ucraniana, que poderiam orientar ataques futuros. Nos dias seguintes, o Kremlin tinha motivos aparentes para estar confiante. Como já mencionado, esses ataques são notoriamente difíceis de lidar. Quase qualquer outro país teria grande dificuldade para se defender de um ataque assim. Isso inclui grandes potências militares. Mesmo países com grandes orçamentos de defesa e exércitos fortes ainda estão apenas começando na guerra com drones. Eles ainda não dominam as táticas e estratégias para resistir a ataques aéreos tão intensos e imprevisíveis. Isso ficou claro quando drones russos invadiram o espaço aéreo polonês recentemente. A Força Aérea da Polônia, apoiada pelos aliados da OTAN, enviou caças para derrubá-los. Mas só derrubou 4 drones, embora estimativas apontem de 19 a 23 tenham entrado na área. Se a Polônia ou outra nação da OTAN enfrentasse centenas de drones e mísseis, essas táticas não seriam suficientes. Mas a Ucrânia é diferente, porque a Ucrânia já lida com esse tipo de coisa há muito tempo. Ela enfrentou vários ataques de drones e mísseis como este.
Há um mês, ela enfrentou o maior ataque russo da guerra, com mais de 800 drones, Shahed e 13 mísseis de cruzeiro e balísticos lançados contra Kiev e outras cidades em 7 de setembro. No início deste mês, outro ataque em massa ocorreu, com mais de 500 drones e 50 mísseis atingindo regiões da Ucrânia, como Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporizhia, Chernihiv, Kharkiv, Kherson, Sumy, Kirovohrad e Odessa. Essa é a triste realidade da guerra. Toda semana surgem novos relatos de ataques russos inéditos. Milhares de drones e centenas de mísseis invadiram o espaço aéreo ucraniano mensalmente em 2025. E esse nível de agressão intensa não deve parar ou diminuir tão cedo. Em 9 de outubro, comandantes do Kremlin novamente ordenaram um grande ataque a várias cidades e vilas ucranianas. Eles deveriam só sentar, relaxar e ouvir enquanto surgiam relatos de ataques, destruição de infraestrutura e muitos civis ucranianos mortos ou feridos. Infelizmente para a Rússia e seu presidente, Vladimir Putin, o ataque definitivamente não saiu como eles esperavam. Porque a Ucrânia tem mais experiência do que qualquer outro país do mundo quando se trata de sofrer ataques massivos de drones de forma impressionantemente regular. Ela também é melhor do que quase qualquer outro país do planeta quando se trata de combater esses ataques. E foi exatamente isso que ocorreu, mesmo com o ataque sendo tão amplo e assustador. A rede integrada de defesa aérea da Ucrânia, que inclui desde unidades móveis de fogo até equipes de guerra eletrônica, tripulações de aviação de caça e brigadas de mísseis terra-ar, respondeu de forma rápida e eficaz. Às 10h do dia 10 de outubro, as forças ucranianas já haviam neutralizado quase todas as ameaças aéreas. No total, eles derrubaram ou suprimiram 420 alvos, incluindo 405 drones inimigos e vários mísseis. Entre eles um Kinzhal, 4 Iskander, MS, 9 Iskander-K e um KIH-5969. Isso foi confirmado em uma postagem no Facebook publicada na conta oficial do Comando da Força Aérea das Forças Armadas Ucranianas. Na noite de 10 de outubro, às 19h. No dia 9 de outubro, o inimigo lançou um ataque combinado no território da Ucrânia, usando drones de ataque, mísseis lançados do ar e do solo. As tropas radiotécnicas da Força Aérea detectaram e acompanharam 497 veículos de ataque aéreo, 32 mísseis e 465 drones de diversos tipos. O ataque aéreo foi repelido pela aviação, tropas de mísseis antiaéreos, guerra eletrônica, sistemas não tripulados e grupos móveis de fogo das forças de defesa da Ucrânia. De acordo com dados preliminares, até às 10 horas, as defesas aéreas abateram 420 alvos aéreos, sendo 405 drones inimigos dos tipos Shahed Gerbera. Drones de outros tipos: KIH-47, M2, Dagger, 4 Iskander, MKN-23, 9 Iskander-K e 1 KH-5969. Além disso, 4 mísseis inimigos não atingiram seus alvos. Eles se perderam no trajeto e os locais de impacto estão sendo especificados. Houve impactos diretos de 13 mísseis e 60 drones em 19 locais, com fragmentos caindo em 7 pontos. A Ucrânia derrubou cerca de 85% das armas aéreas russas, além de vários mísseis não atingirem seus alvos. Só uma pequena parte, 13 mísseis e 60 drones, causou danos. Isso mostra como a Ucrânia se tornou eficaz em resistir aos ataques aéreos russos e como seu sistema de defesa aérea é impressionante. Graças ao desenvolvimento e inovações internas, além do apoio essencial de vários aliados da Ucrânia na OTAN e no Ocidente. O simples fato de a Ucrânia ter derrubado um Kinzhal, um dos mísseis balísticos mais rápidos hoje, já é notável. Com velocidade de Mach 10 ou mais de 12.200 km por hora, talvez seja o aspecto mais impressionante desta história. Isso mostra que os defensores da Ucrânia usam com inteligência os avançados sistemas de defesa aérea ocidentais, como os Patriots e o SAI-MTI, baterias para contra-atacar, mísseis hipersônicos antes chamados de imparáveis no ar.
Cada vez que a Ucrânia realiza um feito como esse, isso mina a confiança da Rússia e corrói qualquer vantagem estratégica que o Kremlin acha que possa ter. Isso também valida a estratégia da Ucrânia e prova que o país está no caminho certo, ficando mais forte e resiliente a cada dia. Claro, apesar dos inúmeros aspectos encorajadores desse incidente, alguns dos drones e mísseis ainda conseguiram passar pelas defesas da Ucrânia e causar danos em todo o país. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, usou o X para relatar o impacto do ataque. Em várias áreas de infraestrutura crítica, a recuperação segue após o ataque russo ao setor de energia. Foi um ataque cínico e calculado, com mais de 450 drones e mais de 30 mísseis como alvo. Tudo o que sustenta a vida normal, tudo o que os russos querem nos privar. Mais de 20 pessoas já foram feridas em todo o país e todas recebem assistência. Infelizmente, uma criança foi morta em Zaporizhia como resultado do ataque. Meus sinceros sentimentos à família e aos entes queridos. A trágica perda de uma vida jovem e inocente mostra que, mesmo quando a Ucrânia defende seu território com competência contra a maioria dos drones e mísseis russos, quem escapa dos interceptadores, guerra eletrônica e unidades móveis de fogo ainda pode causar danos imensos, afirma Zelensky. Em Kiev, equipes trabalham para restabelecer energia e água. Foram registradas quedas de energia nas regiões de Kiev, Donetsk, Chernihiv, Cherkasy, Kharkiv, Sumy, Poltava, Odessa e Dnipro. As regiões de Zaporizhia, Kirovohrad e Kherson também estão se recuperando após o ataque. Todos os serviços atuam na recuperação e socorristas ajudam onde é preciso. Recebo relatórios regulares do ministro do Desenvolvimento das Comunidades e Territórios, Oleksiy Kuleba, da ministra da Energia, Svitlana Grinchuk, do ministro dos Assuntos Internos, Igor Klimenenko, e de autoridades locais. É exigida máxima eficiência dos representantes do governo em todos os níveis. Zelensky encerrou seu tweet condenando o Kremlin, destacando mais um ataque russo à infraestrutura civil e energética em vez de alvos militares. Enquanto pede aos aliados da Ucrânia em toda a Europa e do outro lado do Atlântico, na América do Norte, que continuem a impor sanções e enviar apoio à Ucrânia. A infraestrutura civil e energética é o principal alvo dos ataques russos antes do início da temporada de aquecimento. Podemos proteger as pessoas desse terror. O necessário não é maquiagem, mas ação decisiva dos Estados Unidos da América e Europa e G7 na entrega de defesa aérea e sanções. Contamos com uma resposta a essa brutalidade do G20 e de todos aqueles que falam de paz em suas declarações, mas se abstêm de tomar medidas concretas. O mundo pode se proteger desses crimes e isso fortalecerá a segurança global. Obrigado a todos pela ajuda. Sem dúvida, a Ucrânia se beneficiará de mais apoio dos aliados para resistir ao que a Rússia enviar nas próximas semanas e meses. Entretanto, este incidente mostra que Kyiv tem defendido seu território e afastado grande parte das ameaças do Kremlin. É necessário um nível impressionante de defesas aéreas, tecnologia, estratégia e coordenação para conseguir derrubar centenas de drones e dezenas de mísseis em uma única noite. Mas foi exatamente isso que a Ucrânia fez em 9 de outubro e em várias outras ocasiões nas semanas e meses anteriores. Em 5 de outubro, a Rússia realizou ataque semelhante, com cerca de 550 objetos aéreos. Lançados de várias direções, os sistemas de defesa aérea ucranianos conseguiram repelir 478 alvos, incluindo 439 drones. Shahed Gerbera, um míssil Kinshaw, 32 mísseis de cruzeiro Iskander-K e também 6 mísseis de cruzeiro Calibre. O mesmo tipo de história se repete regularmente. A Rússia lança centenas de drones contra a Ucrânia, que consegue derrubar quase todos, destruindo milhões ou até bilhões de dólares em equipamentos militares russos. Infelizmente, ainda ocorrem perdas, e o povo ucraniano teve que lamentar milhares de vítimas civis apenas neste ano. A situação não é estável nem sustentável. O fato de as forças armadas ucranianas deterem mais de 80% das ameaças aéreas já é motivo de comemoração. Não basta salvar todas as vidas e preservar todos os prédios.
mas faz uma diferença enorme em termos de limitar o nível de danos que os drones e mísseis do Kremlin podem causar. Vale ressaltar também que a Ucrânia parece, no geral, estar ficando cada vez melhor, derrubando drones russos em grande quantidade e minimizando o número de vítimas e a quantidade de danos causados a cada novo ataque ao seu território. Enquanto a Rússia mantém ataques aéreos impiedosos contra a infraestrutura civil, como hospitais, casas e usinas, a Ucrânia reage com ofensivas ainda mais brutais e eficientes. Poucos dias depois do incidente, na noite de 13 de outubro, drones ucranianos atacaram o maior depósito de petróleo russo em Feodósia, Crimeia. Após o ataque, um grande incêndio começou, e uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia detalhou os danos ao Kiev Independent. Drones atingiram ao menos 5 tanques, causando um grande incêndio no depósito de petróleo. Moradores locais gravaram e divulgaram vídeos que mostraram claramente a cena, mostrando um incêndio de grandes proporções e nuvens espessas de fumaça preta subindo do depósito e preenchendo o céu sobre a cidade de Feodósia. Moradores disseram que o clarão do incêndio podia ser visto de longe, enquanto a fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia afirmou que uma subestação elétrica próxima também havia sido danificada no ataque, junto com outra subestação na cidade interiorana de Simferopol. O Serviço de Segurança da Ucrânia segue reduzindo de forma sistemática a capacidade militar, logística e econômica do inimigo de lutar contra a Ucrânia. O Ministério da Defesa da Rússia disse ter abatido mais de 100 drones ucranianos em áreas russas e territórios ocupados, incluindo 40 na Crimeia. Claramente, os melhores esforços do Kremlin, mais uma vez, não foram suficientes para impedir o ataque a essa infraestrutura petrolífera crítica. Não é possível saber exatamente quanto petróleo foi consumido pelo fogo após o ataque. A instalação multifuncional utilizada para transbordo de petróleo e derivados entre vagões-tanque, navios e transporte rodoviário pode armazenar até 250 mil toneladas de combustível. Ela é essencial para o Kremlin, fornecendo combustível para jipes, tanques, aeronaves, geradores e outros. Relatórios apontam que, um dia após o ataque, a instalação continuava em chamas, com grande coluna de fumaça visível a quilômetros. Segundo a mídia local e postagens no Telegram do canal Vento da Crimeia, fumaça tóxica cobre a cidade e pode ser vista de Stary Krym, a 25 quilômetros de distância. O cheiro pode ser sentido até 10 quilômetros do local do incêndio na Crimeia. O IN relatou que mais de 800 pessoas foram evacuadas e revelou em postagens que 6 tanques de combustível estavam em chamas. Uma enorme coluna de fumaça, com cerca de 36 quilômetros, se espalhava pela Crimeia, em direção à península de Kerch, mostrando a dimensão do incêndio inicial. Este é mais um exemplo perfeito da clara diferença de táticas entre os dois lados. A Rússia lança tudo o que tem em alvos dispersos por toda a Ucrânia, contando com a força bruta para sobrepujar sua oposição e causar o máximo dano a qualquer pessoa ou edifício, incluindo civis e infraestruturas inofensivas. Enquanto isso, a Ucrânia escolhe seus alvos de forma muito mais cuidadosa, eliminando 1 a 1 pontos-chave da infraestrutura de combustível da Rússia para mergulhar o país em um estado de caos. Seus ataques foram muito mais eficazes que os do inimigo, pois a Rússia enfrenta uma crise de combustível inédita e preços até 50% mais altos em algumas regiões. Vários postos de gasolina tiveram que fechar ou limitar a quantidade e tipos de combustível vendidos aos clientes. Os ataques recentes ao depósito de petróleo de Feodósia só vão piorar a crise, deixando o Kremlin ainda mais desesperado e sem esperança. Saiba mais sobre esse incidente e como ele se encaixa na estratégia da Ucrânia de atacar a infraestrutura energética em nosso vídeo recente. Ou assista a este vídeo para ver como os tanques T-90M da Rússia, tidos como invencíveis e modernos, duraram menos de um dia nos campos de batalha da Ucrânia. E por fim, não se esqueça de se inscrever no nosso canal também, para ficar informado e atualizado sobre todas as principais notícias e acontecimentos desta guerra e de outros conflitos militares importantes que estão ocorrendo ao redor do mundo.